Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando então continuidade à parte final da conferência número 20 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Todt, nós vimos na primeira parte que ser católico significa ter uma consciência católica e obedecer à Igreja Católica, os seus mandamentos, as suas doutrinas. Vamos continuar então hoje, finalizando esta questão da obediência e entrando na parte final, realmente na conclusão do amor que todos devemos ter à nossa Igreja, porque é o corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, é Cristo. Então devemos amá-la como amamos a nosso Senhor. Qual é então o verdadeiro católico? É o homem a quem se aplica a inscrição profundamente significativa do portal da igreja de São Tiago de Aix-la-Chapelle: Ad Deo per Deum ad Deum, ou venho de Deus e com a graça de Deus vou para Deus. O que é o verdadeiro católico? É o homem em quem Deus vive, o homem que vive de Deus e para Deus, o homem cuja alma toda é cheia da vida sobrenatural. Talvez digais, suspirando, mas então são os santos? Sim, eu vos respondo, são os santos. E todo verdadeiro católico é ao mesmo tempo um santo. Por isso a Sagrada Escritura chama aos primeiros cristãos simplesmente santos. Ah, como estou longe disso, muitos dizem. Entretanto, não tendes o direito de ter medo. Se estáis ainda longe do ideal, estáis, contudo, na melhor escola. O que é a Igreja Católica? A escola de santidade. Nessa escola, tudo só serve para fazer santos e alunos de santos. E como nos tornaremos santos? Talvez perguntemos. Obedecendo à Igreja, não manquejando da direita para a esquerda, mas observando os seus mandamentos. Não manquejar. O que significa esta palavra da Sagrada Escritura? No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, leem-se tristes coisas sobre a corrupção moral e religiosa do povo judeu naquela época. A casa real mostrava o exemplo nessa depravação. A idolatria era elevada à categoria de religião oficial. Os falsos profetas eram recebidos à mesa do rei, ao passo que o culto do verdadeiro Deus era cada vez mais relegado ao segundo plano. Havia ainda israelitas e fiéis, mas conservavam-se afastados, receosos, desalentados. E eis que nesse mundo degenerado e desanimado, nesse mundo sem caráter e sem moral, no meio daquela gente à procura das lisonjas e das vantagens materiais, ecoou de repente uma voz diferente, a voz possante do profeta Elias. Até quando manquejareis para ambos os lados? Se o Senhor é Deus, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Pois bem, cada mandamento e cada prescrição moral da Igreja pedem que não vacilemos ou não manquejemos. O verdadeiro católico não manqueja. É um fato curioso que as pessoas se apiedem facilmente do manquejar físico. E, no entanto, considerem o manquejar moral quase como uma vantagem. Aquele que não cocheia moralmente, que é fiel aos seus princípios e os segue, que não pratica a duplicidade, que não gira como uma ventoinha a todos os ventos, que confessa altivamente a sua fé e vive sem transigência, numa palavra, aquele que é verdadeiro católico, é hoje em dia facilmente chamado de intolerante, criatura
à parte, cabeçudo, carola, beato, espírito estreito, atrasado, retrógrado e por aí vai. Quando alguém quer avançar rapidamente numa estrada, certamente não deve cochear. Mas quem quer avançar rapidamente na estrada do êxito, do sucesso, avança mais cocheando, fazendo curvas para um lado e para o outro, do que seguindo o caminho reto. As vantagens materiais que traz essa claudicação moral são tão evidentes que, para uma certa corrente de opinião, considera-se que atualmente um católico sério, íntegro, que ignora todo compromisso e não sabe fechar os olhos oportunamente, não pode dirigir um comércio ou uma indústria, nem ser bem-sucedido em política ou em literatura. Vemos então que necessidade urgente há de católicos sérios, que andem direito, para a frente, retos, quando aos poucos cada qual se põe a vacilar e começa mesmo a causar estranha admiração à perfeita e segura retidão. Arquimedes dizia: dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. Pois bem, há um dogma que levanta o mundo, e é este: Cristo é Deus. Com efeito, se eu creio isto, desde esse instante, apego-me a tudo quanto ele ensinou ou prescreveu. Sou católico, portanto, não escolho entre os artigos de fé e as leis morais, pois não posso escolher. Se sou um católico consciente, então orgulho-me de todas as manifestações de minha igreja. Orgulho-me dos seus dogmas e confesso-os. Orgulho-me das suas cerimônias e participo delas. Orgulho-me da sua hierarquia e respeito-a. Ou a minha igreja é infalível, ou não vale nada. Mas, se é infalível, e é, então tenho confiança nela. E obedeço a todas as suas palavras, e não a critico. Sou católico, isto é, tenho uma consciência católica e obedeço à minha igreja. Aqui finalizamos então o segundo ponto. Agora o terceiro. Amo a minha igreja. Mas isso ainda quer dizer outra coisa. Não somente obedeço à minha igreja, mas amo-a. Como mostrar este amor? Primeiro, fazendo-me apóstolo. Segundo, se preciso, fazendo-me seu defensor. Aquele que se rejubila de poder ser membro da verdadeira Igreja de Cristo não se contenta com possuir ele próprio essa verdade, mas esforça-se por fazer os outros participarem dessa aventura. Quem possui a luz, esforça-se por iluminar outros também. Quem possui o calor, esforça-se por aquecer também os outros. Atualmente, o trabalho do sacerdote já não basta à propagação da verdade cristã. A vida atual é tão complicada que a palavra do sacerdote não chega mais a muitos lugares. Por mais que tenhamos excelentes sacerdotes, e hoje ainda mais com a internet, temos acesso a muitos bons. Temos que saber diferenciar. Mas então, que magnífico campo de ação se oferece aí ao apostolado dos leigos. Mas não nos esqueçamos de que o melhor apostolado é o exemplo da nossa própria vida. Noblesse oblige. Uma expressão francesa que significa a nobreza obriga. Perguntavam um dia a um pequeno rapaz da escola: o que faz teu pai? É marceneiro, mas não trabalha. Foi a resposta. É estranho, mas isso ainda passa, podemos entender. Mas quando se pergunta qual a religião de alguém, como é dolorosa esta resposta.
ele é católico não praticante. Se sou católico, devo sentir a responsabilidade que se liga a esse nome e devo praticar a minha religião. Estejamos bem persuadidos disso. Se bem que a verdade do catolicismo seja mais clara do que a luz do dia, ainda mesmo quando os argumentos pelos quais provamos a origem divina da nossa fé fossem ainda mais poderosos que os de hoje, a força de recrutamento do catolicismo não poderá desenvolver-se se ao lado das provas teóricas não se apresentar como argumento eficaz a vida irrepreensível, digna de respeito e admiração dos fiéis. Então, o melhor apostolado é o exemplo da nossa própria vida. Muitos não desconfiam da força persuasiva que sobre os de fora, sobre os não católicos, exercem as observações que eles escolhem constantemente entre nós. Aquela mulher perdeu o marido e, no entanto, com que força de alma suporta o golpe da sorte? Quando se levanta depois de rezar diante da imagem de Nossa Senhora das Dores. Aquele homem é tão alegre em sociedade, mas durante a missa, que recolhimento! É como se esquecesse o mundo inteiro. Este outro luta com falta de recursos e, todavia, faz muita caridade. Como os olhos deste outro brilham quando ele sai do confessionário e, com a alma purificada, principia com disposição uma vida nova. Sim, meus irmãos, eis aí o sentimento católico da responsabilidade, magnífico instrumento de apostolado. E é minha santa convicção que a conversão do mundo estaria mais próxima se a vida de todos os católicos fosse uma viva afirmação da verdade da doutrina de Cristo. Mas se sou católico, se amo minha igreja, serei também seu defensor. E não escutarei covardemente com indiferença quando a atacam e a insultam. Haverá um homem que calado possa ouvir insultar sua mãe? E, no entanto, há quem suporte que se injurie nossa mãe, a igreja. Quantos ataques cada dia! Nos jornais, nas reuniões, nos cafés, na sociedade. Há pessoas que não param quando se trata de criticar a igreja. Temos nós a coragem de defender a nossa igreja? Nessas circunstâncias, pensamos acaso nas palavras de Cristo? Aquele que corar de mim ou se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio desta geração pecadora, o Filho do Homem também corará dele, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Marcos 8:38. Saibamos então exclamar corajosamente com São Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. É uma força divina para a salvação de todo homem que crê. Romanos 1:16. E eu creio em minha igreja, una, santa, católica e apostólica. E agora, despeçamo-nos desse artigo de fé, que meditamos nestas 20 instruções. Mas não nos despeçamos da nossa igreja, que pela leitura desses capítulos aprendemos a amar cada vez mais. Realmente, é só agora que posso agradecer a Deus com pleno conhecimento de causa a graça que Ele me fez de ser católico. Sou católico, portanto, sou membro dessa igreja, a quem Cristo confiou a pregação da sua doutrina, do seu Evangelho. Sou católico, portanto, sou membro dessa igreja que guarda intacta a herança de Cristo e que ainda hoje
envia missionários entusiastas aos povos mais longínquos, da mesma maneira como prega a Cristo com amor infatigável, em meio ao ruído e às trepidações da nossa civilização industrial e no meio das nossas grandes cidades modernas. Ufano-me de vós, minha mãe, Santa Igreja Católica, e aplico-vos estas palavras dos Salmos. Se eu te esquecer, Jerusalém, fique seco o meu braço. Pregue-se-me a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Salmos 136, 5 e 6. Sei que o mundo pecador a ninguém odeia tanto quanto a vós. Mas o mundo também sabe que, quanto mais ele vos odeia, tanto mais eu vos amo. E tanto mais triunfalmente se me escapa dos lábios este grito de fé: sou católico. Agradeço-vos, Senhor, por ser católico. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.